Vamos pegar um ponto desse plano cartesiano. Com relação à unidade, aí cabe a você. Mas é interessante que a gente mantenha uma unidade. Como assim? Se eu falar que esse espaço aqui, ó, lembrando que aqui é o zero, né? O encontro dos dois eixos é o zero. Se esse tamanho aqui eu atribuo como 1 de unidade, eu não posso colocar o 2 aqui, porque esse espaço ele é bem maior do que o anterior. Então, eu tenho que seguir o bom senso, tá? Não precisa ficar perfeito, mas o bom senso não precisa ser perfeito, né? E a gente, mais ou menos, tenta deixá-los todos com a mesma distância, tá certo? Bom, sendo assim, não é porque você foi para a direita que você vai mudar essa unidade que você adotou. Não, tem que também deixar com o mesmo tamanho, tá certo? Então, aqui é o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Esses números que eu estou escrevendo não são pontos. Eles são abscissas dos pontos que a gente vai construir. A gente tem a medida, igual a régua. Você tem uma régua lá de 30 centímetros e estão escritos 30 números. Você não vai usar todos. Você quer 17 centímetros, então você vai lá no 17. Você quer 22 centímetros, então você vai lá usar o 22. E assim vai. Então, as referências estão aqui disponíveis para a gente. Em Y, eu vou até colocar com uma cor diferente. Ó, não é necessário esse tamanho aqui, ó, representar a unidade do Y. Tá? Entre eixos, a gente pode mudar essa unidade. Como assim? Eu vou deixar a mesma unidade, a princípio. Tentar deixar a mesma unidade. Ó. Vamos falar que aqui é o 1, então aqui é o 2. E vamos subir um pouquinho aqui. Então, aqui assim vai ficar o 3, mais ou menos. Seguindo a mesma ideia, aqui para baixo, né? Então, aqui é o menos 1, aqui seria o menos 2 e aqui o menos 3. Tá? Menos 1, menos 2, menos 3. Bom, a ideia é o seguinte, por que entre eixos a gente pode mudar a unidade? Porque é como se a gente estivesse achatando, né, esse gráfico. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos fazer isso aqui que vai ficar mais fácil para entender. Esse eixo, eu poderia apresentá-lo dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? Sem problema nenhum. É como se eu tivesse achatado a imagem. Só que aí eu não perco a proporção, eu mantenho a proporção. Tá? Isso pode ser feito sem problema nenhum. Assim como também eu poderia tê-lo deixado maior, né? Poderia esticá-lo assim, ó. Tá vendo? Eu poderia também fazer isso, mas veja que a proporção entre eixos ela se mantém. Tá? O que não pode é a parte de cima do y ter uma unidade diferente da parte de baixo do y. Tá certo? Mas, a princípio, a gente mantém os dois com a mesma unidade, né? Até para aprender. É irrelevante se você escreve os números em cima ou embaixo no eixo x, ou à esquerda, à direita no eixo y. Tá? Eu só vou tirar essa curvinha aqui, porque eu não vou usar isso, né? Bom, então, como que a gente representa esses pares ordenados? Aqueles números que eu coloquei aqui em cima, ó, 1 e 3, e o 3 e 1, por exemplo, vamos começar com eles. O que seria o par ordenado 1, 3? Então, quer dizer que o x é 1 e o y é 3. Vamos pegar aqui de verde mesmo. Ó. Então, o x é 1, quer dizer que eu estou no rumo do 1. Então, vai ser um ponto que está alinhado aqui, ó, em x igual a 1. Tem que ser um ponto que está alinhado com y igual a 3. E o encontro desses alinhamentos dar-se-á exatamente nesse lugar aqui. Ó. Tá? Então, basicamente, é o seguinte. Como é 1 e 3, quer dizer que você foi uma unidade para a direita e 3 unidades para cima. O sinal ele te dá essa orientação, se você foi para a esquerda ou direita, em x, ou se você foi para baixo e para cima, em y. Tá? Então, se aqui nós tivéssemos 3 e menos 1, significa que eu fui 3 unidades para a direita, né, sentido positivo, e uma unidade para baixo, sentido negativo. E aí a gente marca um ponto exatamente aonde nós tivermos a interseção desses dois movimentos, tá certo? Então, o ponto 1, 3 nada mais é do que esse ponto aqui, ó. 1, 3. Aí você vem e marca o pontinho aqui,
tá? Todo ponto, ele tem que ter um nome, tá? Tem que ter um nome. E os nomes de pontos são as letras do alfabeto, maiúsculas. Então, vamos chamar isso aqui de ponto A. Então, tá aí nosso primeiro ponto do plano cartesiano, ponto A. Olha lá. Certo? Então, esse ponto 3, 1 aqui, ó, eu vou chamar de ponto B. Quem que seria o meu ponto B? Aí são 3 para a direita e 1 para cima. Ó, 3 para a direita e 1 para cima. Então, é um ponto que está aqui, ó, nesse lugar. Tá? Então, aqui assim, vai ficar em cima do 3. Não tem problema, não. E esse aqui é o nosso ponto B. Tá? Então, é assim que a gente marca pontos no plano cartesiano. Ah, mas e para montar, para desenhar aí pontos com alguma coordenada negativa? Mesma coisa, não muda nada. Vamos pegar aqui um ponto C, vou escrever aqui, ó. Vamos falar que ele é menos 2, 2. Vamos criar aqui também um ponto D, que vai ser o 1 e o menos 3. Ó, então, o ponto C, menos 2, 2, né? Então, ele foi 2 para a esquerda e 2 para cima. Ou seja, então ele está aqui, ó, nesse lugarzinho. 2 para a esquerda e 2 para cima. Só encontrar os dois. Está aqui. Então, esse é o meu ponto C. O meu ponto D, ele é o 1 menos 3. Então, é 1 para a direita e 3 para baixo. Então, ele está aqui, ó, 1 para a direita e 3 para baixo. Então, nesse lugar aqui. Olha lá. Vamos pegar um ponto agora do terceiro quadrante, ponto E. Aí, no terceiro quadrante, os dois têm que ser negativos, né? Então, vamos pegar menos 3 e menos 2, por exemplo. Perfeito. Então, quer dizer que o nosso ponto E, ele foi 3 para a esquerda e foi 2 para baixo. 3 para a esquerda e 2 para baixo. Então, ele está aqui, né? E desce 2 unidades. Então, o lance é você descer 2 unidades no rumo do 3. É isso. Você pega o rumo horizontal e depois desloca-se verticalmente. Ou pega o rumo vertical e depois desloca-se horizontalmente. As duas situações vão colocar você no mesmo lugar, tá? Então, o que nós temos aqui? Ó? 2 pontos no primeiro quadrante, 1 ponto no segundo, 1 no terceiro e 1 no quarto, tá? Consequências, sem decorar. O primeiro quadrante, x e y são positivos. Segundo quadrante, x é negativo e o y é positivo. Terceiro quadrante, ambos são negativos, tá? E o quarto quadrante, o x ele é positivo e o y ele é negativo. Isso não são coisas para a gente decorar, tá? Isso são coisas que, digamos assim, são consequências mediante o estudo, tá certo? Então, não fica decorando o sinal de números em quadrantes, não. Isso é apenas um entendimento simples para a gente fazer, tá? Outra maneira da gente conversar a respeito desses pontos. Poderia falar o seguinte, ó. O ponto C tem abscissa menos 2, tem ordenada 2. O ponto E tem abscissa menos 3 e ordenada menos 2. O ponto D tem abscissa 1, ordenada menos 3. Então, a gente pode também caracterizar um ponto mediante abscissa ordenada, mas é muito melhor a gente falar ponto D, coordenadas 1, menos 3. Bom, agora, vamos pegar aqui um ponto que não tenha apenas coordenadas inteiras. Vamos criar aqui um ponto F, meio e 3. Bom, o que são essas coordenadas, meio e 3? Ó, x e y naturalmente. Então, agora eu preciso ir no x valendo meio. Tá? Então, eu vou deslocar meio para a direita e 3 para cima. Então, nada mais, nada menos do que irmos até esse lugar aqui, ó, só até a metade entre o 0 e o 1. E depois subir 3 unidades. Então, aqui está o meu ponto F. Ah, eu preciso necessariamente vir aqui e escrever meio. Não, porque como os nossos números estão assim bem divididinhos,
É muito simples da gente entender que aqui está na metade. Agora, não tem problema nenhum vir aqui e escrever meio, tá? Sem problema. Então, está lá o nosso ponto F, meio e 3. Falando desse meio e 3, vamos aqui conversar sobre algumas coisinhas. Evitem ao máximo escrever isso aqui, ó. Não é nem questão de evitar, é porque não pode mesmo. Quando você escreve dessa forma, fica uma coisa estranha, porque você não sabe se esse ponto ele é o 0, 5,3 ou se ele é o 0,5 e 3. Fica uma mensagem ambígua com duas vírgulas, tá vendo? Então, a nossa recomendação é que nunca devemos escrever aqui dentro números decimais que tenham dízimas, tá certo? Então, o número com vírgula, a gente passa isso para fração, tá certo? E escreve aqui dentro como fração, tá? Então, se você tem que escrever 0,7 e 1,2, né? Vamos supor que um ponto tenha exatamente essas coordenadas aí, ó. Y igual a 0,7 e 1,2. Beleza, isso aqui é 7 sobre 10. Isso aqui é 12 sobre 10. Ou 6/5. Aí você coloca o ponto escrito dessa maneira aqui. 7 sobre 10, 12 sobre 10. Você nem precisa simplificar essa fração. Nesse caso aqui, é até melhor deixar 12 sobre 10, porque você localizar 12 décimos é até mais fácil do que localizar os 6/5, né? Então, não tem problema nenhum escrever aqui embaixo como potência de 10. Até porque é uma informação mais rápida da gente ter o acesso, né? Porque 0,7 é um número decimal, então você sabe que está na primeira casa depois da vírgula, então 7 décimos. 1,2, você sabe que tem uma casa depois da vírgula, então 12 sobre 10, tá? E tem muita gente que faz isso aqui, ó. Separa por ponto e vírgula. Não, tá? As coordenadas de um ponto, elas são separadas por vírgula, não por ponto e vírgula, tá certo? Eu já vi isso aqui escrito em muitos lugares, mas não é o legal, não. Agora, quando a gente pega uma programação em linguagem computacional, aí é uma outra coisa, porque você tem que criar toda uma linguagem para adaptar os números, né, para o computador entender. Então, por exemplo, no próprio GeoGebra, se você jogar um número do tipo 1,235, um monte de coisa aqui, ele vai colocar vírgula e escrever um outro número decimal de cá, ou ponto e vírgula. Confesso para você que eu não me lembro. Mas aí a gente já está falando de um programa de computador, tá? Então, o que a gente puder fazer certinho sem o computador, né? Eu estou falando aqui escrevendo num caderno, etc e tal, que a gente possa, então, fazer isso, tá? O que a gente puder fazer certinho, a gente faz. Então, pintou fração, escreve como fração, tá? Não coloca na linguagem decimal, não. E, por último, vamos colocar mais um aqui, vamos colocar um ponto G. Então, ele está no terceiro quadrante, ó. O que é o menos 3 sobre 2? Então, ele é 1,5, só que negativo. Então, ele está nesse rumo aqui, ó. E menos 4, você desce 1, 2, 3, 4 unidades. Não é porque o menos 4 não está aqui que ele não exista, tá certo? Então, você vem aqui, ó, desce 4 unidades, então ele vai estar mais ou menos nesse lugar aqui, ó. Esse é o ponto G, tá certo? Olha lá, dessa forma aí. Bom, e o que acontece quando a gente tem que marcar um ponto em que uma das coordenadas é nula? Bom, uma das coordenadas sendo nula, o que vai acontecer? O ponto ele vai ficar em cima do eixo, tá? Então, a gente tem duas situações. Quais situações seriam essas? A gente poderia ter um ponto do tipo 0 alguma coisa, ou a gente poderia ter um ponto do tipo alguma coisa 0. Toda vez que o x for 0, quer dizer que você não foi nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, quer dizer que você vai ficar em cima do eixo y. Aí o ponto que tiver aqui, ou melhor dizendo, o número que estiver aqui, vai ser exatamente a localização desse ponto, tá?
A mesma coisa, toda vez que o seu zero estiver em y, ou seja, seu y for zero, sua ordenada for nula, quer dizer que você não foi nem para cima e nem para baixo. Ou seja, você está em cima do eixo x, de altura 0. Então, se a gente escrever aqui, ó, menos 2, 0, quer dizer que a gente vai colocar o ponto exatamente aqui, em cima do menos 2. Meio, 0. Bom, meio, 0, então quer dizer que o x é meio e você não subiu e nem desceu, ou seja, você está aqui em cima do eixo x, exatamente no rumo do meio, na posição meio, tá? Então, quando tiver esse 0, o ponto vai ficar em cima do eixo. E, obviamente, se a gente tiver o ponto 0, 0, não foi nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo, estaremos falando exatamente da origem do plano cartesiano. Tá? Esse é o ponto 0, 0. Certo? Bom, uma coisa muito importante a ser dita é o seguinte: pontos que fazem parte dos eixos, eles não fazem parte de quadrantes. Tá? Esse ponto aqui, esse, eles não estão em quadrante nenhum. Tá? Para estar em quadrantes, ambas as coordenadas têm que ser diferentes de 0. Se o ponto tiver alguma delas como sendo 0, quer dizer que o ponto não faz parte de quadrantes. Ele está sobre o eixo. Então, nesse caso aqui, ó, é o 0, 3. Então, x é 0 e y é 3. Ele está sobre o eixo das ordenadas. Já esse ponto aqui, ele está sobre o eixo das abscissas. Ok? Bom, então, esse é o plano cartesiano. Tá? É assim que a gente monta pontos, assim que a gente escreve, localiza esses pontos aqui. Espero que vocês tenham entendido. Deixo para vocês o meu abraço e até a próxima.